O tema de hoje é um tema importante que nós vamos tratar com todos os senhores, que trata do relacionamento do sujeito com o trabalho, que é uma prerrogativa humana. Nós nascemos para o trabalho, o homem nasceu para trabalhar, ele nasceu para desenvolver uma atividade, uma condição inerente à natureza humana. E isso, como outras dimensões humanas, pode adoecer, ou pode se disfuncionar, pode gerar problema para o próprio ser humano, né? Então, o tema de hoje, nós vamos relacionar um aspecto, que é a depressão, relacionada ao estresse no trabalho. Então, estresse e depressão, duas condições psicológicas, psicopatológicas importantes, que nós iremos tratar hoje aqui com os senhores. Nos últimos anos, se constata um crescente interesse por questões relacionadas ao trabalho e à saúde mental. Então, a saúde mental está em alta. Hoje se discute muito a integração do sujeito com o ambiente, o seu bem-estar social, o seu bem-estar psicológico. A própria Organização Mundial da Saúde, ao formular o conceito de saúde, procurou estabelecer essa vinculação entre o homem, o que ele produz, a sociedade, a relação com os outros, né? Perdeu-se o sentido de achar que saúde era simplesmente a ausência de uma patologia e se incorporou uma visão mais eclética, mais abrangente, mais global, para o que nós entendemos de saúde. Parte desse interesse se atribui ao aumento crescente da prevalência e incidência de transtornos mentais e do comportamento associados ao trabalho. Dados verificados nas estatísticas oficiais e não oficiais. Isto é, há, na realidade, um contingente enorme de transtornos psicopatológicos já classificado na Classificação Internacional das Doenças relativas à questão do homem e do seu trabalho. Aqui é uma figura que pode mais ou menos caracterizar as dimensões que nós estamos aqui tratando, a questão do estresse, da depressão e estresse relacionados ao trabalho. Você vê que não há, na realidade, aqui uma sincronia. Parte dos problemas são manifestados por questões internas do sujeito, que pode estar estressado, angustiado, infeliz, insatisfeito, e externamente ele manifesta um sorriso inabrangente, simulado, que reflete a sua incongruência nas relações psicopatológicas com o trabalho. Alguns dados importantes para sedimentar o nosso ponto de vista e a nossa palavra, a nossa fala, eu trouxe aqui para apresentar para vocês. 5.000 pessoas morrem diariamente durante o trabalho, somente no mercado formal. Isso são dados da Organização Internacional do Trabalho, recente, de 2003. São dados importantes. Para cada registro de morte, estima-se 3 mortes subnotificadas. Como há outros exemplos, nesse caso em particular, também não há uma notificação rigorosa nesses eventos morte. Existem 160 milhões de pessoas por ano em todo o planeta portador de doença do trabalho. 160 milhões. Isso é um número razoavelmente grande na população de enfermos relacionados ao trabalho. A Organização Mundial da Saúde, em 2003, estimou que os transtornos mentais menores, portanto, aqueles que não incapacitam, portanto, não são aqueles que a gente chama de incapacitantes, representam 30% do contingente de portadores de problemas psiquiátricos. E, entre a população em geral, portadores de transtornos mentais graves e incapacitantes, portanto, a taxa varia de 5% a 10%. Isto é, quase a metade das síndromes menores do ponto de vista psicopatológico ou da doença mental são insuficientes, são menores do que bem maiores do que aquelas que incidem em doenças mentais graves. Entre os transtornos mentais graves, nós temos a depressão maior, nós temos a esquizofrenia, nós temos o transtorno bipolar,
temos o alcoolismo no âmbito das doenças relacionadas ao consumo de drogas e temos o transtorno obsessivo compulsivo. Transtornos mentais é considerado uma das principais causas para a perca de dia de trabalho. De todos os motivos e todas as razões que se considera para interferir nas percas ou perdas de dias de trabalho que incidem na população de trabalhadores, a doença mental é considerada uma das principais causas para esse evento. Nos transtornos mentais menores, aqueles que têm 30 e tantos por cento, apresentam uma incidência nesse aspecto de 4 dias por ano. Então, portadores de transtornos mentais menores, que corresponde a 30% desses eventos, nesse universo, 4 dias por ano deixam de trabalhar em consequência do seu transtorno. Enquanto que transtornos mentais maiores, entre as quais aquelas que eu me referi, até 200 dias por ano. Se nós temos aqui 300 dias por ano, 200 dias são destinados ou são relacionados a absenteísmo, a falta de trabalho por conta dessas doenças mentais. Em 2002, 15.029 pessoas foram afastadas definitivamente das suas atividades laborativas por doenças relacionadas ao trabalho. Quase 15 mil pessoas, é um contingente razoavelmente grande. Isso são informações do INSS, né? Dados referentes somente a trabalhadores com carteira de trabalho assinada e que os trabalhadores que estão na informalidade, que estão fora, por exemplo, dessa rede, eles não estão notificados aqui segundo esse valor. São gastos 7,2 bilhões no Brasil em benefícios do INSS com trabalhadores acidentados e aposentados especiais, segundo os dados do Ministério do Trabalho. Então, é uma nota, é um valor muito grande que se gasta com trabalhos alterados em razão de doença. Perdas com acidentes e doenças relacionadas ao trabalho equivale a até 4% do produto interno bruto nacional. Os problemas que causam afastamento do trabalho por ordem de importância, também arroladas pelo OIT, e que nós vamos aqui decifrar, as 5 principais doenças são lesões, evidentemente ocasionadas por diferentes eventos e envenenamentos, doenças musculares, DORT e LER, doenças neurológicas, doenças mentais, que são a 4ª doença, já havia me referido anteriormente, e doenças do aparelho circulatório. Um fato importante que chama a atenção é o crescimento dos afastamentos por doenças mentais na listagem das doenças concedidas, das licenças concedidas. Isto é, Barbosa e Branco, em 2004, constataram por seu trabalho que há um crescimento desses afastamentos notificados por licenças concedidas. Entre todas as licenças concedidas, cresce o número de licenças concedidas por conta de doenças mentais. Então, e isso aí confirma o agravamento dessas condições relacionadas ao trabalho. De um universo de 18 milhões de pessoas com carteiras assinadas, no período de 4 anos, de 98 a 2002, 270 mil foram benefícios concedidos a pessoas com algum tipo de transtorno mental. Quer dizer, é muito grande, é muita gente apresentando problemas relacionados à disfunção do trabalho por doença mental. Identificam os transtornos mentais como tendo a 3ª posição entre as causas de concessão de benefícios previdenciários, tais como auxílio-doença, afastamento do trabalho, mais de 15 dias, e aposentadorias por invalidez. Essas 3 condições aqui, que geram benefícios previdenciários, que eu já me referi, a 3ª posição nesse ranking estão relacionadas às doenças psiquiátricas, às doenças mentais. Entre 98 e 2012 foram gastos 1,82 bilhão em benefícios para trabalhadores com problemas ligados à saúde mental. Entre estas, já tinha também chamado a atenção
anteriormente em vídeos anteriores, nós temos a depressão, o estresse, a esquizofrenia e o alcoolismo. Então veja que a depressão corresponde ao carro-chefe, ela que puxa epidemiologicamente esse volume exagerado de transtornos psiquiátricos relativos aos problemas ligados ao trabalho. E não é para menos. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, estima que até 2025 a depressão será a doença humana mais prevalente de todas as doenças humanas. Então, está posto um grande desafio do ponto de vista médico, psicossocial e previdenciário, porque envolve trabalho, e que nós temos que nos debruçar para poder oferecer alternativas sadias para isso. 4 grupos de doenças mentais. O primeiro grupo, transtorno de humor ou transtornos afetivos, ou TAB, que também é conhecido, ou TDAH, o TAB, né, o transtorno de humor afetivo. Entre estes, a depressão é a mais prevalente, eu volto a dizer, apresentando taxa de 65% dos afastamentos. Olha o que representa isso. O INSS gasta 495 milhões, quase 500 milhões, somente com transtornos, com tratamento de pacientes portadores de transtornos depressivos. Depressão. No século XXI, portanto, o nosso século, é a segunda causa para a carga global de doenças no mundo. Isso é, de todas as doenças no mundo que existem, catalogadas na Classificação Internacional das Doenças, a depressão é a segunda causa. No ano de 2020, a depressão será a principal causa de incapacitação para o trabalho e será até 2025 a doença mais prevalente. Em ordem de prevalência, o segundo grupo está relacionado com transtornos neuróticos relacionados ao estresse. Entre estes, nós temos aqui os transtornos fóbico-ansiosos, transtorno de ansiedade, que é muito importante, sobretudo no dia de hoje, o transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido normalmente como o nome de TOC, reação ao estresse grave e de ajustamento, transtorno dissociativo, transtornos somatoformes. Né? O terceiro grande grupo, nós encontramos o chamado grupo das esquizofrenias. As suas 4 grandes modalidades de esquizofrenia correspondem a esse terceiro grande grupo na prevalência dessas doenças. E o quarto grupo, o consumo de álcool e outras drogas, que eu acho que todos vocês haverão de concordar comigo, que é o grande desafio na atualidade. Quer dizer, essa questão do consumo de álcool, sobretudo no país e no mundo, é uma coisa desafiadora, né? Que todos nós vamos ter que trabalhar muito para poder encarar e para poder resolver isso. O termo estresse, já ligado assim, especificamente ao estresse, deriva do latim e foi empregado popularmente no século XVII. Significa fadiga, cansaço, etc. A partir dos séculos XVIII e XIX, a palavra estresse aparece relacionada com o conceito de força, extensão, tensão, esforço, etc. Isso foi o Seyle, que quem deu essa designação, Hans Seyle, foi quem cunhou e que deu a extensão conceitual do que nós conhecemos hoje com o nome de estresse. Atribui-se ao endocrinologista Hans Seyle a introdução do vocábulo estresse no meio científico, para nomear as ações mútuas de força que ocorrem em qualquer secção do corpo. Então, é tensão. Para Seyle, estresse era a tensão que incide em qualquer extensão do corpo de qualquer objeto. O estresse é um processo temporário de adaptação que compreende modificações físicas e mentais. Então, nós vamos hoje ficar por aqui, porque esta aula merecerá pelo menos mais um vídeo. Então, nós vamos ficar aqui e no próximo vídeo iremos atribuir e tratar dessa questão. Um abraço para vocês todos, um beijo e até a próxima.